Capítulo 63. A Marcha dos Dias. Ao norte de Knesoveri, nas profundezas do deserto do norte, havia um pequeno barranco imperceptível, com uma caverna igualmente normal, esculpida em uma de suas paredes. Era improvável que alguém que tropeçasse na área pensasse muito nisso, embora, se fossem muito perspicazes ou experientes nos caminhos da floresta, poderiam ter notado que o local parecia, surpreendentemente, pacífico. No entanto, era tudo menos isso. O habitante da caverna era cruel e poderoso, e muitas criaturas haviam pagado com suas vidas por invadir sua área. A atmosfera pacífica era simplesmente o resultado do animal matar qualquer coisa comestível ou ameaçadora em seu domínio imediato, o que fez com que criaturas maiores e mais inteligentes evitassem a área. Apesar de saber tudo isso, alguém estava prestes a invadir o local e provocar a mãe caçadora cinzenta à espreita dentro da caverna. Flutuando alto no ar acima da área havia uma plataforma de madeira densamente coberta de glifos cristalinos, e de pé sobre ela estava um adolescente que parecia Zorian, mas sem dúvida não era. Ele era o simulacro de Zorian e foi enviado para cá para morrer. De seu local seguro, no alto do céu, o simulacro olhou para a entrada escura do covil do caçador cinza, brincando nervosamente com o dispositivo parecido com um relógio no bolso que controlava a plataforma em que ele estava. Seria mentir para dizer que ele não estava apreensivo sobre o que ele deveria fazer. É verdade que essa tinha sido sua própria ideia, quando ele e o original ainda eram a mesma coisa, mas... Bem, uma coisa era decidir criar uma cópia de si mesmo para servir de isca para uma aranha gigante que come homem e outra coisa surgir e perceber que você deve ser essa isca. Ele foi criado à imagem de seu criador. Zorian. Ele tinha um forte instinto de sobrevivência. Ele não conseguia se lembrar de ter sido suicida, e mesmo depois de ser preso dentro de um ciclo do tempo, evitou arriscar sua vida sem uma boa razão. Ele estava assustado. Lá, ele disse isso. Ele não estava apenas apreensivo, estava completamente assustado. Como ele poderia não estar? Ele seria despedaçado por uma aranha gigante e deveria ficar lá e deixar acontecer. Isso foi. Ele balançou a cabeça, fazendo o possível para acalmar seus pensamentos. Ele escolheu isso. Lembrou-se de fazer esse plano, lembrou-se de todos os argumentos sobre por que tinha que ser assim, e tudo era tão válido agora quanto era naquela época. Era apenas sua própria covardia que o fazia hesitar agora. E enquanto Zorian nunca fora, nem era provável que fosse algum tipo de modelo de bravura. Ele era melhor que isso. Ainda. Menos de uma hora atrás, ele estava disposto a sacrificar sua cópia por isso. Ele se lembrava claramente disso. Ele sentiu como se fosse sua decisão, mesmo que ele tecnicamente nem sequer existia naquela época. O que dizia sobre ele que ele tinha sido tão descuidado com a decisão naquela época, mas agora que ele deveria ser chamado de sacrifício, ele se viu tendo dúvidas. Um dos anéis pendurados em seu pescoço vibrou de repente por um momento. O original estava tentando entrar em contato com ele. Ele enviou uma sonda telepática para o anel em questão, que na verdade era um relé telepático em miniatura, e formou uma conexão com a mente do verdadeiro Zorian. Ele se perguntou brevemente se seria possível usar a alma deles como um canal telepático em vez de seus relés artificiais, já que eles compartilhavam um e todos. No entanto, ele sabia muito pouco sobre a magia da alma para julgar o quão difícil seria essa ideia. Então deixou o pensamento de lado. Pronto, perguntou Zorian original. O simulacro hesitou, apenas por um momento. O original parecia confiante. O medo e a ansiedade que atormentavam o simulacro estavam inteiramente ausentes dos pensamentos de seu progenitor. Em vez disso, o original parecia expectante, até empolgado. Que vastas diferenças de pensamento, e eles divergiram tão recentemente um do outro. Bem, não importa. Curiosamente, ele não culpou o original por sua atitude. Que sentido isso faria? No passado, várias reinicializações desde que Zorian adquiriu o feitiço simulacro, ele o praticou implacavelmente. Até agora, qualquer cópia que ele produziu era uma versão muito boa do original. O simulacro estava confiante de que ele havia sido cortado do mesmo tecido que o Zorian original. Então é provável que ele tivesse se comportado da mesma maneira se as posições deles fossem revertidas de alguma forma. Se ele amaldiçoou Zorian, ele se amaldiçoou. Estou pronto, o simulacro enviado de volta. Depois de um momento de hesitação, ele também encerrou seus pensamentos sobre o uso da alma deles como um canal telepático dentro de um pacote de memória e os enviou,
pelo link para o original. Apenas no caso do Zorian original não ter a mesma ideia por algum motivo. Houve uma breve pausa, pois o original parecia considerar as coisas. Quando ele finalmente respondeu alguns segundos depois, foi com apenas uma palavra, vai. O simulacro não discutiu ou parou por um tempo. Ele imediatamente apertou um botão no dispositivo parecido com um relógio no bolso, fazendo com que a plataforma de madeira caísse com velocidade vertiginosa. De alguma forma, agora que finalmente chegara o momento da verdade, ele pôde descartar toda a sua preocupação e hesitação e agir de forma decisiva. Ele ainda estava assustado, mas também havia determinação lá. Ou talvez fosse apenas demissão. De qualquer maneira, enquanto observava o chão se aproximar cada vez mais, ele sabia que poderia fazê-lo. Ele poderia desempenhar o papel que ele deveria desempenhar. Embora ele estivesse de pé em um pedaço de madeira arremessando contra o chão frio e implacável, o simulacro não estava preocupado em cair no chão e morrer. A plataforma não estava realmente caindo no sentido clássico, como evidenciado pelo fato de permanecer alinhada horizontalmente com o solo, em vez de virar aleatoriamente pelo ar. Era um dispositivo mágico de viagem executando uma descida controlada, e o simulacro tinha plena fé em sua construção. Ele se lembrava de ter conseguido, afinal. Não, toda sua preocupação e atenção estavam sendo direcionadas para a entrada despretensiosa da caverna no barranco. Ele chegou a um acordo em ser despedaçado por uma aranha gigante no futuro próximo, bem. Principalmente, mas se sua morte alcançaria algo ainda era uma questão em aberto. O plano não era complicado, ele só tinha que atrair a mãe caçadora cinza a pisar na plataforma de madeira sob seus pés, o que faria com que a multidão de armadilhas e barreiras restritivas ancoradas a ela fosse ativada, selando o destino da aranha. O problema era que o caçador cinza era bastante sagaz em reconhecer armadilhas. Assim, seu método atual de entrada. Em teoria, cair de repente do céu no meio do território do caçador cinza deve pegar a aranha desprevenida e enfurecê-la o suficiente para sair correndo e atacá-lo sem ter certeza de que não estava caindo em uma armadilha. Em teoria. Na prática, o caçador cinza era irritantemente imprevisível. Esta não foi a primeira vez que Hisashi e Zorian estavam lutando contra a coisa, e seus confrontos anteriores com ela foram. Bem, eles conseguiram uma vitória no final. Para uma certa definição de vitória. O caçador cinza estava morto no final, sim, mas em um reinício Hisashi acabou sendo mordido e não conseguiu lançar nada pelo resto do reinício, e no outro Zorian teve as duas pernas quebradas com tanta força que levou um tempo. Semana inteira para curar, mesmo com os melhores cuidados médicos que o dinheiro pode comprar. Deuses que foram dolorosos. Felizmente, ele era apenas uma mente de cópia habitando uma concha ectoplásmica. Para que ele não sofresse com uma repetição dessa experiência, ele não tinha ossos para quebrar, afinal. Espero que a armadilha funcione. Seria bom manter intacto o saco de ovos da aranha, algo que eles não haviam conseguido realizar até agora, pelo menos para que ele pudesse passar a conquista no rosto de Silverlake. Mas, tirando isso, Zorian se contentaria com uma vitória adequada, em vez de uma vitória pírrica que os deixaria em recuperação pelo resto do reinício. O simulacro franziu o senho. Você sabe o que? Ele não estava se arriscando com isso. Se ele tivesse que morrer, ele pelo menos queria que a sua morte fosse significativa e conseguisse alguma coisa. Assim, pouco antes de cair no chão, ele mergulhou nas reservas de mana que ele compartilhava com o original e lançou um feitiço precipitado sobre si mesmo. Ele imediatamente sentiu o mundo abrandar ao seu redor. O feitiço acelerando seu fluxo de tempo pessoal em cerca de 2,5 vezes. Isso não fazia parte do plano, na verdade, o original, provavelmente o estava amaldiçoando agora mesmo ao inferno e de volta por desperdiçar uma boa parte de suas preciosas reservas de mana, mas o efeito de pressa pode deixá-lo reagir rápido o suficiente aos movimentos do caçador cinza para realmente alcançar sua missão, então o original teria que lidar com isso. A plataforma atingiu o chão com uma delicadeza surpreendente, as proteções poderosas que emanavam dele embotando a força do impacto até que mal podia ser sentida. Mas o simulacro ainda o sentiu e tropeçou no lugar por um segundo. Ele se recuperou quase imediatamente, mas a essa altura o caçador cinza já estava se movendo. Que resposta rápida! Parece que eles subestimaram a aranha assassina mais uma vez, porque menos de um segundo desde que a plataforma tocou o chão, o caçador cinza já estava pulando para fora da entrada da caverna.
Ele deve ter detectado a intrusão enquanto o simulacro ainda estava no ar e já estava em movimento quando a plataforma de madeira atingiu o chão. Com suas percepções aceleradas, o simulacro podia ver o corpo peludo e com muitas pernas do caçador cinza navegando no ar em todos os seus detalhes terríveis. As enormes presas brilhantes, os olhos negros sem alma, o pelo parecido a uma pena cobrindo todo o corpo. O simulacro não teve vergonha de admitir que congelou no lugar por um momento. No entanto, ele recuperou o raciocínio rapidamente, bem a tempo de ver o caçador cinza bater no chão ao lado do barranco, levantando poeira e cascalho quando ele imediatamente se lançou de volta ao ar novamente. Ele observou a fera atentamente, tentando pensar na melhor maneira de mantê-la contida na plataforma por tempo suficiente para que as armadilhas se ativassem completamente. Mas algo estava errado. O caçador cinza estava indo muito alto e muito rápido. Nessa velocidade e naquele ângulo de subida, a aranha estava. Droga, isso iria ultrapassar completamente sua localização. Não estava mordendo a isca. Talvez pudesse entender que a plataforma era uma armadilha, ou talvez soubesse que o simulacro era apenas uma construção ectoplásmica e, portanto, não o encontrava ameaçador o suficiente. O que quer que fosse, o caçador cinza decidiu ignorar completamente o simulacro de Zorian e a plataforma que ele estava de pé. Naquele momento, o simulacro estava dividido entre sentir-se divertido e ficar irritado. Por um lado, fazer com que a aranha assassina o ignorasse completamente depois de toda a agitação interna pela qual ele passou foi meio engraçado. Mas o fato de a aranha claramente ir atrás do original era ruim e objetivamente a pior maneira que essa missão poderia ter terminado. Um simulacro como ele era muito mais dispendioso do que o original. Ele pensou em tentar roubar telecineticamente o caçador cinza e atraí-lo para a armadilha, ou chamar sua atenção usando a magia da mente. Mas suas lembranças lhe diziam que isso nunca poderia funcionar. O caçador cinza tinha uma resistência mágica insanamente alta, e tentar afetá-lo diretamente com magia era como tentar segurar uma enguia viva. Um exercício de frustração. Em vez disso, ele tentou outra coisa. Enquanto o caçador cinza passava por cima, o simulacro criou uma corda grossa de força mágica e tentou usá-lo para enredar o caçador cinza e enrolá-lo na plataforma. Infelizmente, a aranha torceu seu corpo no ar, evitando a corda em 1 centímetro ou mais. Em seguida, conseguiu se endireitar rápido o suficiente para aterrissar solidamente, aterrissando a uma boa distância atrás da plataforma. Frustrado com o fracasso de sua missão, o simulacro tentou chamar a atenção do caçador cinza disparando uma bola de fios ectoplásmicos emaranhados nas costas. Ele sabia por experiência própria que o caçador cinza era forte o suficiente para romper o feitiço, mas, humilhante o suficiente, o feitiço nem o atingiu corretamente. A aranha reagiu instantaneamente, rolando para o lado para evitar a maior parte do feitiço. Alguns fios conseguiram prendê-lo, envolvendo-se firmemente em torno de suas pernas, mas o caçador cinza apenas acelerou para frente, arrancando pedaços de grama do chão da floresta enquanto suas pernas buscavam maior tração, e os fios que tentavam contê-lo estalavam como eles eram feitos de palha. Então acelerou para longe, zigue-zagueando algumas vezes para evitar o punhado de mísseis mágicos sobrecarregados que o simulacro enviara como presente de despedida. Apesar de serem dominados e lançados às pressas, os mísseis eram apenas fracamente visíveis, existindo apenas como uma leve descoloração no ar, um testemunho do domínio de Zorian no feitiço. Apesar disso, não apenas o caçador cinza podia percebê-los sem sequer se virar, mas se movia com velocidade e agilidade suficientes para derrotar a função de localização e evitá-los de qualquer maneira. Isso nem deveria ser possível, caramba. Moveu-se com velocidade e agilidade suficientes para derrotar sua função de retorno e evitá-las de qualquer maneira. Isso nem deveria ser possível, caramba. Moveu-se com velocidade e agilidade suficientes para derrotar sua função de retorno e evitá-las de qualquer maneira. Isso nem deveria ser possível, caramba. O simulacro olhou para a trilha de poeira deixada para trás pelo caçador cinza, respirando fundo para se acalmar, mesmo sendo apenas uma construção ectoplásmica e realmente não precisava respirar. A maldita aranha nem teve a decência de se virar e prestar atenção nele ao ser atacado, não importava ser tentada a pisar na plataforma. Tratou o simulacro como se fosse apenas uma rocha particularmente agressiva ou algo assim, em vez de uma ameaça real. Bem, sua missão certamente foi um fracasso, mas talvez ele pudesse ajudar o original de alguma outra maneira.
Ele começou a correr atrás do monstro e enviou uma mensagem ao original através do revezamento pendurado no pescoço, pedindo instruções. O original estava observando o evento através de seus sentidos, então ele não precisou explicar muita coisa. Foi-lhe dito imediatamente para observar apenas e parar de desperdiçar mana por enquanto. Uau, que idiota! Ele supôs que ele tinha sido um pouco desperdício com suas reservas de mana compartilhados, mas vamos lá. Ele estava apenas tentando salvar a situação de alguma forma. Quando ele finalmente alcançou o Caçador Cinza, ele viu um campo de batalha. Zash e Zorian estavam enfrentando o Caçador Cinza, juntamente com um grupo de golems, 2 grandes e lentos para defesa e 10 menores e mais rápidos para agir como distrações. O Caçador Cinza atirou-se contra Zorian, o original, apenas para colidir com uma espessa placa multicolorida de força e ricochetear. Zash tentou tirar proveito disso e empalá-lo, enviando um trio de dardos pretos, mas a aranha se reorientou em um instante, dançando em volta dos projéteis como uma folha ao vento e se atirou de volta para Zorian novamente no momento em que suas pernas tocou o chão. Ele zigue-zagueou pelo chão, levantando poeira e cascalho e evitando infalivelmente todas as armadilhas que estavam escondidas na área antes, incluindo alguns puramente não mágicos, como poços escondidos e armadilhas para ursos de ferro. Zash fez o possível para acertá-lo com uma infinidade de feitiços de projétil, e Zorian instruiu seus golems a bloqueá-lo e tentar empurrá-lo para um dos referidos projéteis ou para as armadilhas que estava evitando. Foi tudo por nada. A agilidade e a velocidade do Caçador Cinza eram irreais, e nas poucas vezes em que ele foi encaixotado pelos ataques e pelas armadilhas, ele identificou infalivelmente qual ataque ele poderia realizar sem se machucar. Zash lançou uma densa esfera de pedra na parte de trás da aranha encaixotada, apenas para chutar com as pernas traseiras como um cavalo e quebrar a esfera de rocha magicamente endurecida como se fosse uma terra fracamente compactada. Zorian conseguiu atingi-lo com um poderoso raio incinerador, mas tudo o que fez foi queimar parte do denso pelo que cobria seu corpo e não parecia causar nenhum dano duradouro. Zash prendeu em uma gaiola de força densa e em camadas, mas a mãe caçadora cinza despedaçou cada um como se fosse de papel e se libertou antes que Zash e Zorian pudessem fortalecer a prisão o suficiente para segurá-la. Um dos golems menores conseguiu agarrar as costas do caçador cinza, sem hesitar. A aranha se chocou contra uma árvore, fazendo com que o golem o soltasse. O simulacro assistiu a tudo isso, observando a batalha e esperando o momento certo para agir. Ele sabia que, apesar da aparente falta de sucesso de Zash e Zorian em prejudicar o Caçador Cinza, a situação estava sob controle no momento. Os dois já haviam lutado com a fera 2 vezes e, embora sofressem um preço alto a cada vez, também aprenderam como mantê-la afastada e pressioná-la. A única razão pela qual o Caçador Cinza ainda não havia caído era que nem Zash nem Zorian estavam tentando o máximo possível para matá-lo ainda. Eles ainda esperavam manter seus ovos relativamente intactos, então não podiam usar feitiços de área de efeito da maneira mais indiscriminada que deveriam contra um oponente como esse. Com certeza, enquanto a batalha falhou em matar o Caçador Cinza, ela foi sendo empurrada de volta para a plataforma de madeira enquanto os minutos passavam. A aranha parecia perceber que estava sendo levada para uma armadilha, no entanto, e teimosamente se recusou a ser empurrada contra ela. Finalmente, depois que Zash e Zorian começaram a ficar sem mana e se exaurir fisicamente, e todos, exceto 2 golems menores, foram reduzidos a sucata, os dois finalmente conseguiram enganar o Caçador Cinza em uma armadilha. Zorian deliberadamente se deixou um pouco aberto, lançando seu plano de força defensivo relativamente alto, e o Caçador Cinza mordeu a isca e tentou deslizar por baixo dela para chegar a Zorian. Talvez estivesse se cansando e decidisse arriscar. Independentemente disso, Zorian estava pronto para isso e prontamente materializou um portão dimensional à sua frente. Um portão cujo ponto de saída levava diretamente à plataforma de madeira. A aranha tentou se torcer no ar para evitá-la, mas Zash usou uma forte rajada de vento para empurrá-la de qualquer maneira. E então, no momento em que ele batia na plataforma de madeira e pegava uma armadilha, o Caçador Cinza revelou seu trunfo final. Atirou um fio de seda em sua extremidade traseira e usou como uma tábua de salvação para se enrolar para o lado da plataforma, evitando-o completamente. Ok, é isso, Zash rosnou. Estamos tirando isso, malditos ovos. Tudo bem, Zorian concordou infeliz. O simulacro podia entender a frustração do original.
Eles estavam tão perto da vitória total. Um dos golems restantes tentou empurrar o caçador cinza para a plataforma novamente, apenas para a aranha dar um pulo, não há outra maneira de descrevê-lo, e aterrissar em cima do golem. Ele então se afastou, usando a cabeça do golem como alavanca para se afastar da zona de risco e empurrou o golem diretamente para a plataforma no processo. E ainda tão longe, uma tempestade de fogo gigante de repente consumiu toda a área, corteza de Zashi, e pela primeira vez na batalha, o caçador cinza gritou. Foi rápido e resistente, mas não conseguiu se esquivar de um feitiço que afetasse uma área tão ampla e um fogo tão intenso estava além do seu alcance. Não estava morto, mas grandes pedaços de seu pelo haviam sumido e 2 de seus olhos haviam estourado com o calor. Seu saco de ovos foi totalmente reduzido a cinzas. Destruiu ovos e ficou completamente furioso. Não se importando mais em evitar danos, a aranha avançou em direção a Zashi, que identificou corretamente como a fonte da tempestade de fogo, em velocidades ainda maiores do que antes. Ele avançou direto através da chuva de projéteis lançados por Zashi e Zorian, perdendo uma perna e outro olho no processo, e continuou avançando. Quase conseguiu cravar suas presas no peito de Zashi, mas Zorian conseguiu chamar o garoto de volta antes que o ataque pudesse acertar. Um caçador cinza frenético era perigoso. Eles se tornaram menos cautelosos e mais dispostos a aguentar os danos para infligir alguns dos seus próprios danos. Em seus confrontos anteriores com a mãe caçadora cinza, eles foram pegos, de surpresa pela mudança de tática, e foi assim que Zorian quebrou as 2 pernas. Desta vez, porém, eles estavam prontos para isso. E para alguém que sabia o que estava por vir, um caçador cinza furioso era na verdade mais fácil de lutar do que um calmo. Um feitiço de congelamento em toda a área de Zashi, uma bola de força destruidora de Zorian, e um sacrifício coletivo dos golems restantes, empilhando e se autodestruindo, e o caçador cinza estava finalmente morto. Seu cadáver mutilado parecia uma zona de guerra viva, mas no que diz respeito ao simulacro, o fato de ainda permanecer inteiro depois de tudo que passou já é incrível. É uma pena, disse o original, aproximando-se do cadáver para inspecioná-lo. Eu realmente pensei que desta vez tínhamos uma chance de pegar seus ovos. Estou feliz por não ter sido mordido de novo, disse Zashi, esfregando o peito como se estivesse tentando afastar uma dor fantasma. Obrigado por salvar lá atrás. De qualquer forma, você não deve ser muito ganancioso. É difícil lutar contra essa coisa, mesmo quando estamos com tudo, muito menos tentar capturá-la. Ainda temos seu cadáver em condições razoavelmente boas, o que significa que podemos fazer aquelas incríveis poções de percepção mágica novamente. Isso é recompensa suficiente se você me perguntar. O simulacro sorriu, lembrando quão chocado Luca ficou quando eles trouxeram um cadáver de caçador cinzento para ele em uma das reinicializações e pediram que ele o transformasse em uma poção de aprimoramento. Infelizmente, os caçadores cinzentos eram tão raros e perigosos de caçar, que não havia receitas de poções disponíveis publicamente envolvendo-os, muito menos uma específica que concedesse ao bebedor seus sentidos. Lucav não conseguiu. Estava além de seu nível salarial, disse ele. Tudo o que ele pôde fazer foi dar-lhes uma lista dos melhores alquimistas que poderiam ajudá-los, embora os avisasse que até eles provavelmente teriam que inventar uma nova poção do zero para atender ao seu pedido. Zashi e Zorian tiveram que passar 2 semanas visitando vários fabricantes de poções recomendados por Lucav até encontrarem um que fosse capaz de trabalhar com o cadáver em suas mãos, e mesmo assim a mulher levou mais de uma reinicialização para criar a poção. Eles tiveram que entregar a ela as notas de pesquisa que ela mesma havia feito no reinício anterior e inventar algo, para explicar como as conseguiram. No final, eles conseguiram uma receita de transformar caçadores cinzentos mortos em poções poderosas de percepção de mana, mas as questões envolvidas finalmente convenceram Zorian a começar a aprender a fazer poções de transformação. Ele ainda era um novato no campo, mas mesmo o pouco que sabia era útil. As poções de olho de águia eram surpreendentemente fáceis de fazer, e a acuidade visual que eles deram foi incrível. Sim, exatamente, disse o simulacro, aproximando-se do grupo e surpreendendo Zashi. Você ainda está aqui? Zashi perguntou. Oh, certo, Zorian disse que a aranha te ignorou completamente. Sim, o caçador cinza não tinha absolutamente nenhum interesse em mim. Acho que poderia dizer que eu sou um simulacro. Seus sentidos são realmente alguma coisa. Está tudo bem, disse Zashi. Zorian,
Você tem certeza de que essa coisa não é inteligente? Sim, disse Zorian. Não posso afetar sua mente, mas meu senso mental funciona muito bem e posso julgar sua sapiência. É mais burro do que um troll. Mas ainda é tão inteligente quanto um corvo ou um javali, protestou o simulacro contra seu criador. Tem astúcia animal. Você se lembra de como Zashi nos arrastou para aquele bar em Knesoveri e começou uma conversa bêbada com esse grupo de caçadores? Ugh, como eu poderia esquecer? Zorian disse. Você sabe, Zorian, vendo você falar consigo mesmo é surreal, Zashi apontou. Nem o simulacro nem o original o reconheceram de forma alguma. Enfim, continuou o simulacro. A certa altura, os caçadores falaram sobre serem contratados para impedir que os javalis destruíssem as plantações da cidade e reclamaram da rapidez com que os javalis aprenderam a reconhecer e evitar armadilhas. Eles disseram que os javalis até aprenderam a identificar configurações mágicas, apesar de não terem nenhuma percepção mágica, tanto quanto se sabia. Sim, mas essas são habilidades aprendidas, disse Zorian, franzindo a testa. Os javalis precisam ser constantemente expostos a armadilhas para aprender a lidar com eles. O caçador cinza não teve chance de aprender assim. Como você sabe disso? O simulacro rebateu. Foi Silverlake quem nos enviou a este lugar, lembra? Logicamente, isso significa que ela tentou recuperar os ovos e falhou. Duvido que ela tenha tentado lutar contra o caçador cinza, então. Ela usou armadilhas, disse Zorian, finalmente chegando à mesma conclusão que o simulacro teve. Ela usou todo tipo de armadilhas e tudo o que ela fez foi ensiná-lo a reconhecê-las e evitá-las. Zorian parecia absolutamente indignado com o fato de Silverlake ter basicamente treinado o caçador cinza sobre como responder aos agressores humanos e nunca se deu ao trabalho de contar a eles sobre isso, mas acha apenas riu levemente. Doadores de missões enganadoras, que nostálgicos, ele disse. Lembro-me da primeira vez que me ferrei por uma, fiquei ainda mais irritada do que Zorian aqui. Além disso, Zorian, me diverte que seu simulacro tenha descoberto isso antes de você. Como isso funciona? Perspectivas diferentes, disse o simulacro com um leve encolher de ombros. Nós divergimos há poucas horas atrás, disse Zorian com desdém. Quão diferentes podem ser nossas perspectivas? O simulacro franziu o senho, um pouco irritado com a resposta. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, ele forçou uma conexão com a mente de Zorian e explodiu com algumas lembranças bem escolhidas. Os estressantes esperam antes da descida da plataforma. A visão aterrorizante do caçador cinza pulando para fora da caverna é, aparentemente em sua direção. O sentimento de frustração e impotência enquanto ele assistia à batalha sem poder contribuir significativamente com nada. Zorian ofegou e deu um passo para trás, pego de surpresa por esse repentino pseudo-ataque, e lançou-lhe um olhar chocado. Muito diferente, disse o simulacro, e depois deliberadamente desabou seu próprio corpo ectoplasmático e se dissolveu em fumaça. Seu trabalho foi feito, de qualquer maneira. Era um lindo dia de sol e Zorian estava em pé em um campo abandonado, longe de qualquer coisa perigosa ou importante. Ele não estava sozinho. Parado ao seu redor havia um grupo de pessoas conhecidas, Zashi, Taiven, Imaya, Kiriele, Kana e Kael. Estavam todos reunidos em torno de uma mesa de pedra que Zorian havia criado do chão próximo, observando as garrafas de poção alinhadas no centro. Cada um teve uma reação ligeiramente diferente. Zashi parecia levemente interessado, mas calmo. Taiven tinha uma expressão distante e pensativa, aparentemente consumida em seus próprios pensamentos e quase inconsciente de seu ambiente. Imaya parecia dividida entre excitação silenciosa e apreensão, ocasionalmente olhando para Kiriele Kana com uma pequena carranca. Ela provavelmente pensou que eles eram jovens demais para estar aqui. Considerando o olhar infeliz e azedo que Kael estava dando a Zorian, ele provavelmente concordou com essa conclusão. Zorian não se arrependia. Se Kael não quisesse Kana aqui, ele poderia ter se recusado a trazê-la. Não foi culpa de Zorian que Kael fosse fraco demais para resistir ao gemido de sua filha e cedeu aos pedidos dela no final. Quanto a Kiriele, bem, ela estava praticamente vibrando de emoção, encarando a garrafa de poção como se ela quisesse engolir com os olhos. Um pouco cômico, mas Zorian podia entender. Não era todo dia que você tinha a chance de se transformar em um pássaro e voar. Tudo bem, disse Zorian finalmente. Estou dando a todos uma última chance de desistir, além do alto não de Kiriele,
Ele não recebeu resposta. Ele assumiu que isso significava que nenhum deles estava saindo no último momento, mas apenas para ter certeza de que lançou um olhar curioso a Kael, já que ele parecia ser o mais contra isso. Kana, que Kael estava segurando com uma mão, notou o olhar e deu um gemido baixo ao pai, como se o alertasse para nem pensar em mandá-lo embora. Kael respondeu com um bufo divertido e um toque casual na testa. Eu vou continuar com isso, contra o meu melhor julgamento, disse Kael, olhando Zorian diretamente nos olhos. Acho que devo parabenizá-lo, já faz um tempo desde que Kana obviamente queria algo. Agora se apresse e explique as coisas antes que eu mude de ideia. Tudo bem, Zorian deu de ombros. Vou ser breve. Existem 6 poções de transformação aqui, todas idênticas. Baby, você será transformado em um falcão peregrino. E então podemos voar? Kirie lhe perguntou animadamente. É claro, disse Zorian. Qual seria o sentido de se transformar em um pássaro se você não puder voar? Embora possa demorar um pouco até que você possa controlar seu novo corpo corretamente, não se surpreenda se suas tentativas iniciais não forem boas. E se alguém cair do céu por algum motivo? E Maya perguntou. Ou se algo tentar nos comer? É por isso que existem 6 poções em vez de 7, observou Zashi. Vou permanecer sem transformação e intervir se alguém estragar. Quanto a algo tentando comer você? Bem, isso não deveria acontecer. Mas se isso acontecer, Zorian estará voando ao seu lado e lhes dará um inferno. Não há nada na área que possa sobreviver contra ele, principalmente por causa de seus poderes psíquicos. Para magos normais, transformar em uma forma não humanoide era bastante arriscado, pois eles perderiam o acesso a todos os feitiços estruturados. Os poderes mentais de Zorian eram tão utilizáveis quanto um falcão quando eram humanos, então ele não era tão indefeso. Ok, é reconfortante saber que você pensou nisso e que não é algo que você está fazendo por um capricho, disse Imaya. Mas isso não é terrivelmente caro. Não me interpretem mal, eu gostaria de tentar ser um falcão tanto quanto os outros, mas parece tão desperdício gastar todas essas poções para o que é essencialmente brincadeira. Ah, sim, Imaya era o único adulto aqui que não havia sido informado sobre o ciclo do tempo. Um dia desses, ele iria contar a verdade para ver como ela reagiu. Ele passou alguns segundos tentando reunir uma resposta convincente em sua cabeça, mas antes que ele pudesse vocalizá-la, Taiven já se intrometia para explicar. Não se preocupe com isso, Taiven suspirou. É secreto, então não posso lhe contar os detalhes, mas o custo dessas poções é tão pequeno para essas duas que é funcionalmente irrelevante. Mais alguns esclarecimentos, depois as poções foram distribuídas a todos os presentes, exceto Zashi. Originalmente, Zorian pretendia beber sua poção primeiro para garantir aos outros que funcionava corretamente, mas aparentemente Kirin não precisou ser convencida e imediatamente bebeu a dela quando Zorian entregou uma garrafa para ela. Ela se transformou sem problemas e o resto deles foi presenteado com a visão de uma nova fêmea de falcão se debatendo na grama por um bom minuto ou mais. Ela tentou voar imediatamente e descobriu que não era tão fácil quanto se poderia pensar. Depois disso, o resto deles bebeu a poção e se transformou também. As horas seguintes foram uma espécie de mistura. Por um lado, ninguém acabou se machucando. Por outro lado, descobriu-se que Zorian subestimou enormemente o quão difícil era controlar um corpo completamente estranho para a maioria das pessoas. Ele pensava que suas tentativas iniciais de ser um pássaro eram ruins, mas ele era como um gênio nato comparado ao que seus alunos atuais exibiam. Depois de pensar um pouco, ele chegou à conclusão de que isso provavelmente era outra coisa que se beneficiava por ele ser aberto, como Aranea diria. O ponto principal de sua habilidade psíquica era que ela lhe dava maior consciência de sua própria mente e lhe permitia processar informações mentais de fontes completamente estranhas. Era por isso que ele era capaz de contatar e ler as mentes de outras pessoas com tanta facilidade, porque as adivinhações que descartavam informações diretamente na mente do conjurador funcionavam melhor para ele, e provavelmente porque ele conseguia lidar com a transformação em um corpo completamente estranho muito melhor do que, digamos, Imaya ou Kael. De repente, ele entendeu muito melhor porque a magia de transformação era relativamente um nicho, e porque os metamorfos ainda eram invejados por aqueles que desejavam assumir a forma de outras criaturas. Aprender a controlar um corpo diferente daquele a que você está acostumado foi difícil para Zorian, e aparentemente foi ainda mais difícil para outras pessoas.
Qualquer um que quisesse se beneficiar da magia de transformação não poderia fazê-lo por capricho. Eles tinham que praticar muito com a sua nova forma antes de poder usá-la de maneira séria. Voar pelo menos uma vez. Isso ocorreu principalmente porque Zorian estava presente. Ele usou sua telepatia para mostrar diretamente às pessoas como um falcão deveria se mover, às vezes até manipulando seus movimentos por alguns segundos para demonstrar o que eles estavam fazendo de errado. Se eles estivessem tentando fazer isso sozinhos, provavelmente precisariam de pelo menos 3 ou 4 sessões para acertar. E era perfeitamente possível que eles acabassem se machucando no processo. O consenso comum no final era que ser um falcão e voar pelo ar com seu próprio poder era incrível e que talvez eles devessem fazer isso de novo algum dia. Kyrie também apresentou com entusiasmo a ideia de se transformar em um dragão na próxima vez. Ele provavelmente assustou Imai e Kael de forma feroz quando não vetou imediatamente a ideia. Na frente dele para dar a Kyrie um olhar estranho. Não é óbvio? Zorian perguntou. Estou desenhando coisas. Zorian realmente não sabia por que estava fazendo isso, para ser honesto. Ele não se considerava um artista, mas sentiu vontade de tentar um novo hobby, já que o antigo de ler ficção estava começando a ficar um pouco obsoleto. Havia tantas histórias boas por aí e ele já tinha lido quase tudo que o interessava pelo menos 2 vezes. Ele provavelmente ficaria entediado de desenhar eventualmente, mas ele só vinha fazendo isso nas últimas 3 reinicializações e por enquanto ele achei meio relaxante. Desde quando você desenha? Ela perguntou, intrometendo a cabeça sobre ele para estudar seu trabalho. Isso está relacionado com aquele seu artista misterioso. Por um momento, ele ficou confuso sobre o que ela estava falando antes de se lembrar que foi assim que ele havia explicado aqueles desenhos antigos dela que ele havia lhe dado no início do reinício. Ele compilou o trabalho dela constantemente nas últimas reinicializações, dando a ela a coleção atualizada a cada reinicialização. Como ela não gostava de desenhar coisas que já existiam entre os desenhos dados a ela por Zorian, isso a forçou a escolher continuamente coisas novas para desenhar a cada vez. Assim como sua decisão de começar a desenhar, esse esforço foi motivado puramente pelo fato de lhe ter encontrado o resultado meio divertido. Foi um desperdício em termos de espaço mental, mas esse não era mais o problema de antes. Desde que abriu o pacote de memórias da matriarca, ele teve muito espaço para coisas assim. Além disso, ele desenvolveu recentemente um método melhor e mais eficiente de armazenar notebooks do que sua configuração original improvisada. Deixou de registrar toda a estrutura de um caderno, optando apenas por memorizar o texto e os diagramas nele inscritos. Uma ideia aparentemente simples, mas que levou meses para acertar. Sim, acho que é, disse Zorian. Afinal, era improvável que lhe ocorresse começar a desenhar se não fosse por Kyrie. Ela é uma menina. Kyrie perguntou conspiratoriamente. A boca de Zorian se contraiu em diversão. Sim, ele disse com uma tosse tímida. Na verdade, ela está. Kyrie sorriu maliciosamente, parecendo muito satisfeita consigo mesma por ter descoberto. Ela cantou. Qual o nome dela? Eu a conheço. Quando eu posso conhecê-la? Ah, e quanto a... Zorian levou pelo menos meia hora para fazê-la deixá-lo em paz, e de alguma forma ele conseguiu não rir da cara dela durante todo o processo. Às vezes ele realmente se surpreendia. Zorian virou a sólida esfera de ferro em suas mãos, olhando para ela pensativamente. Ele sem dúvida pareceria estranho, talvez meio maluco para qualquer transeunte que estivesse olhando para ele, já que a esfera era totalmente invisível a olho nu. Felizmente, para ele, a única outra pessoa dentro da sala era a mesma pessoa que lhe havia dado aquela esfera para que ele pudesse se concentrar no objeto de seu estudo sem se distrair com os murmúrios de estranhos aleatórios. Coisa de múltiplas camadas cercada por uma nuvem densa de diferentes enfermarias empilhadas umas sobre as outras. O arranjo de placas de metal em forma de quebra-cabeça que compunha sua estrutura física era generosamente salpicado de gatilhos mecânicos e aglomerados de glifos que destruiriam o frágil núcleo enterrado no coração da esfera se ele tentasse abri-lo incorretamente. Ele deveria recuperar o núcleo inteiro intacto, então esse era obviamente um resultado inaceitável. Ele teve que navegar pelo labirinto virtual de proteções empilhadas e então desmontar cuidadosamente a esfera para recuperar o núcleo escondido dentro dela. E ele teve que fazer isso sem ser capaz de ver com o que estava trabalhando, já que o campo de invisibilidade estava ligado ao próprio núcleo. Ele deveria recuperar e não poderia ser desativado até que tivesse acesso a ela. Bem,
É hora de começar a trabalhar. A invisibilidade de Esfera era uma dor, mas não deixou Zorian perplexo. Desde que Shin'Yu apresentou a habilidade, e recentemente ele passou por vários saltos gigantescos nesse aspecto. Em parte, isso se devia às poções de aumento feitas com o cadáver do Caçador Cinza, e em parte porque eles estavam jogando quantias obscenas de dinheiro em vários especialistas para que eles lhes ensinassem suas habilidades. Ele concentrou seus sentidos na esfera, tentando entender isso. Após cerca de 10 minutos de observação passiva, ele estava confiante o suficiente para avançar para métodos mais ativos. Ele analisou cuidadosamente a Engenhoca com uma infinidade de adivinhações, algumas gerais e outras incrivelmente focadas e específicas. Lentamente, ele ignorou ou neutralizou as enfermarias externas para poder começar a desmontar a estrutura física da esfera. Levou mais de 2 horas de trabalho desafiador, mas ele teve sucesso no final. Ele segurava um cristal vermelho brilhante na mão e o entregou ao homem barbudo de meia idade que observava enquanto ele trabalhava. Excelente! Excelente! O homem disse alegremente. Isso foi realmente impressionante. Você é ainda melhor do que seu irmão na sua idade. Zorian sorriu com elogio, sem dizer nada. Sua indignação por ser constantemente comparada a Daimon havia esfriado consideravelmente ao longo dos anos, mas ela não confiava em si mesmo para não parecer amargo se tentasse responder com palavras. Ele apenas assentia e aproveitava discretamente o fato de que este homem havia ensinado a seu irmão e o olhava favoravelmente por causa disso. Eu não pude deixar de notar que você não usou uma bússola de adivinhação enquanto trabalhava, disse o homem, recostando-se na cadeira. Você não precisa disso? Não, disse Zorian honestamente. Apenas despejo todas as informações que os feitiços me dão diretamente na minha cabeça. Sou talentoso em interpretar isso, por isso não há necessidade de me preocupar com uma bússola de adivinhação. Além disso, acho que a maioria das ferramentas físicas descarta muitas informações importantes fornecidas pela adivinhação, simplesmente porque elas não têm como exibi-las. Ah! É claro que sim. É por isso que os infratores da ala como nós pagam quantias enormes por bússolas de adivinhação cada vez mais sofisticadas. Na minha opinião, você já está no nível em que porcaria genérica comprada em loja não pode satisfazer suas necessidades. Você teria que entrar em contato com uma forja de mana e comprar uma forjada. Claro, se você é realmente capaz de compreender os feitiços em sua mente, talvez seja apenas um custo inútil para você, eu não sei. Zorian cantarolava pensativo. Ele foi honesto em não precisar de uma bússola de adivinhação, mas supôs que não faria mal verificar as mais sofisticadas e personalizadas. Quem sabe, talvez houvesse algo que ele estava perdendo com seus métodos atuais. Não lhe custou nada comprar uma caixa deles e depois desmontá-los para ver como eles funcionavam. Poucas horas depois, ele saiu, carregando uma lista de fabricantes de bússolas de adivinhação e uma carta de recomendação sem a qual esses especialistas de alto nível nem se dignariam a falar com ele. Ele logo chegou ao parque local onde Zaja estava, esperando por ele, sentado no banco e alimentando os pombos com pão como um velho aposentado. Já feito? Zorian perguntou, levemente surpreso. Zash deveria checar os instrutores de mágica de combate na cidade, o que deveria ter levado muito mais tempo do que isso. Nenhum deles vale o nosso tempo, disse Zash, balançando a cabeça e jogando outro pedaço de pão na pequena multidão de pombos à sua frente. Larsa é a maior e mais importante cidade da Falkiner. Você pensaria que eles teriam uma seleção respeitável de instrutores de combate, mas não são nada de especial. Acho que é verdade o que dizem sobre a Falkiner ser a mais fraca das 3 grandes em termos de poder militar. Zorian assentiu, aceitando seu julgamento. Zash passou décadas no ciclo do tempo buscando a excelência em magia de combate, então sabia do que estava falando. Mesmo que Zorian exigisse uma seleção completamente diferente de feitiços para ser um mago de combate eficaz do que Zash, ele acreditava que Zash estava mantendo esse fato em mente ao verificar essas pessoas. Ele se sentou no banco ao lado de Zash, maravilhado com a maneira como os pombos não reagiram ao seu movimento repentino. Se esses pombos pousassem em Sirim, todos seriam pegos antes do anoitecer e assados. Diga o que quiser sobre a falta de poder militar das Falkiner, elas realmente eram uma nação próspera. O que você acha do seu mais novo instrutor? Zash perguntou. Ele é bom? Ele é bom, Zorian assentiu lentamente. Mas? Zash perguntou, sentindo que havia mais do que isso.
Ele não está me ensinando tudo o que tem, Zorian suspirou. E não acho que exista uma maneira de convencê-lo a fazê-lo. Ele está muito impressionado comigo, mas ele só ensina seus melhores segredos a um aprendiz formal, e mesmo assim você teria que ficar com ele por um ano ou mais antes que ele considerasse, adivinha Osashi? Algo assim, Zorian assentiu. Isto é o que Shin disse que aconteceria, observou Osashi. Você nunca andou por aí, sondando as pessoas da lista, não é? Não, eu estava entrando em contato com eles e tentando fazer com que eles me ensinassem suas habilidades da maneira correta. Eu esperava que não fosse necessário, disse Zorian, franzindo a testa. E de uma maneira que realmente não tinha sido, até porque até agora eu tinha muitas coisas interessantes para aprender, mesmo sem recorrer a isso. Mas agora, eu não sei. Se quisermos chegar à adaga no tesouro real, precisaremos nos tornar muito melhores na quebra de barreiras e similares. E essas não são habilidades com as quais as pessoas estão dispostas a confiar em um estranho, especialmente aquelas que conheceram há menos de um mês. Essas são habilidades altamente restritas, às vezes ilegais. A maioria dos especialistas com quem converso nem admite que os possui, muito menos concorda em ensiná-los para nós. Ele não foi encontrado com fracasso total. 2 dos especialistas na lista de Shin mostraram-se dispostos a ensiná-lo da melhor maneira possível. Um porque ele estava endividado e estava desesperado por grandes somas de dinheiro, e outro porque ele era um mago mental que considerava a mente inata de Zorian habilidades infinitamente fascinantes. Era meio interessante comparar a magia mental estruturada com suas próprias habilidades e ver como elas se comportam uma contra a outra, e embora ele provavelmente não usasse a magia mental estruturada, isso o inspirou a levar suas habilidades mentais para novas direções. No entanto, apenas 2 especialistas da grande lista que Shin havia lhe dado eram bem frustrante, especialmente porque não era apenas uma questão moral, era muito mais útil aprender com as pessoas quando elas estavam sinceramente tentando ensinar alguma coisa. Por causa da necessidade de saber quais são as perguntas certas a serem feitas e a falta de idas e vindas entre o professor e o aluno, os interrogatórios de magia mental eram muito inferiores a ter um professor disposto. Se Zorian tivesse que investigar o Shin toda vez que quisesse algo dele, por exemplo, os benefícios seriam apenas uma fração do que ele conseguira com o homem através de seus métodos atuais. Bem, a menos que Shin estivesse escondendo secretamente algo de importância crucial dele, mas Zorian duvidava disso. E quanto a alvejar criminosos? Zashi perguntou. Você estabeleceu vínculos com o submundo do crime de Sori através das listas de contatos que deixaram para trás, não foi? Sim, ele certamente tinha. Curiosamente, a maioria deles não eram homens encobertos e sombrios em becos escuros, mas sim comerciantes respeitados e mercenários, um pouco menos respeitados. Ele usara sua mente mágica nessas pessoas muito mais livremente do que quando interagia com especialistas e instrutores legítimos, mas, sinceramente, havia uma razão pela qual a maioria dessas pessoas usava suas habilidades para o crime, em vez de abrir um negócio legítimo. Eles simplesmente não eram bons o suficiente. A maioria deles tinham 1 ou 2 truques, e Zorian copiou deles quando podia, mas em geral eles não tinham nada que não pudesse ser adquirido com mais facilidade em outro lugar. Provavelmente a coisa mais útil que ele obteve dessas pessoas foi um canal para adquirir materiais ilegais e o conhecimento de como contratar mercenários sem escrúpulos sem ser enganado ou acabar na cadeia. Não funcionaria, disse Zorian simplesmente, balançando a cabeça. Eles não têm o que precisamos. Tudo bem, disse Zashi, não pressionando a questão. Para ser sincero, acho que estamos indo bem. Você não deve se sentir pressionado a fazer isso se não quiser. Nós vamos conseguir de alguma forma. Zorian não disse nada, sem ter certeza de qual era a resposta correta. Havia uma parte dele que dizia que estava sendo estúpido ao se recusar a empregar suas habilidades mentais na sua extensão máxima, mas ele suspeitava que uma vez que ele começasse a agredir casualmente pessoas por nenhuma outra razão a não ser que elas tivessem coisas do que ele queria, seria difícil dar um passo atrás. Você é o que você faz. Se ele começasse a seguir esse caminho, isso mudaria, e não para o melhor. Claro, ter essas habilidades aumentaria muito as chances de ele conseguir escapar do ciclo do tempo, mas havia algum motivo para isso se o que saísse no final fosse um monstro. Zorian levantou-se do seu lugar e foi embora. Zashi seguiu, jogando todos os restos de seu pão para a multidão de pombos enquanto ele saía do banco.
Eles deixaram o parque e seus pombos perigosamente destemidos e continuaram a conversa a pé. Deixando de lado os resultados desanimadores, esta é uma bela cidade, disse Zashi. Havia mais alguma coisa que você queria fazer aqui? Sim, na verdade, disse Zorian. Há um famoso criador de golems aqui alguns criadores de fórmulas mágicas para alugar. Você realmente está determinado a gastar todo o nosso dinheiro, não está? Zashi perguntou retoricamente. Claro. É completamente inútil deixá-lo ali sem uso. Não podemos transferi-lo entre reinicializações, disse Zorian. Na verdade, ele não iria buscar instruções dessas pessoas, ele iria contratá-las para trabalhar para ele. Ele já vinha fazendo isso há várias reinicializações, pagando vários especialistas em fórmulas mágicas para projetar ou melhorar projetos para ele. Em seguida, ele pegou os designs finalizados e os entregou às mesmas pessoas na próxima reinicialização, a fim de refiná-los ainda mais. Às vezes, ele também os dava para pessoas diferentes, apenas para ver que opiniões diferentes eles tinham sobre o problema. Ele fez o mesmo com especialistas em proteção, criadores de golems e alquimistas. Todos esses campos exigiram muita reflexão e testes, mas os designs finalizados eram bastante compactos e podiam ser usados por qualquer pessoa, tornando-os realmente convenientes para avançar dessa forma. Em algum momento ele provavelmente atingiria um ponto de retornos decrescentes com isso, mas esse ponto estava muito distante no momento. Além disso, quando isso acontecesse, ele poderia pegar o conhecimento coletado que adquiriu dessa forma e trocá-lo com as pessoas por seus segredos profissionais. O conhecimento e as técnicas mágicas poderiam seduzir algumas pessoas de uma forma que o dinheiro nunca poderia. A parte sarcástica de Zorian informou de que ele estava roubando essas pessoas com a mesma certeza que uma sonda de memória faria, apenas usando métodos mais indiretos. Zorian disse para ele calar a boca que não era a mesma coisa. O simulacro número 2 estava entediado e a causa era fácil de entender. Ele estava frequentando as aulas da academia como um aluno normal. Zorian não frequentava aulas regularmente há um bom tempo, mesmo quando tentava ficar do lado bom dos professores, já que fazer isso era uma grande perda de tempo e não lhe proporcionava nenhum benefício neste momento. Infelizmente, ele não teve escolha no assunto. O original colocou em sua cabeça que ele deveria verificar o quão óbvio era o disfarce de um simulacro, fazendo-os interagir com um monte de pessoas regularmente. O que de alguma forma significava ser mandado de volta para a escola. A lógica por trás disso era. Afinal, ele tinha todas as memórias do original. A ideia era que a academia estivesse cheia de magos de todos os tipos, e seus colegas de classe estivessem pelo menos um pouco familiarizados com ele. Então se alguém pudesse notar que havia algo errado com ele, seriam eles. Claro. Na verdade, o simulacro rompeu totalmente com o roteiro, ele deveria permanecer discreto, mas decidiu mostrar seu conhecimento futuro o máximo possível, e ninguém fez barulho. Ao contrário de Zashi, ele era conhecido por ser um aluno bom e diligente. Eles provavelmente pensaram que ele havia estudado antes ou algo assim. Em qualquer caso, a missão era menos uma infiltração estressante e mais um exercício de resistência ao tédio esmagador. A única coisa boa sobre a situação era que ele só teria que tolerar isso por um dia. O original tinha sido muito zeloso em descartar seus simulacros no final de cada dia, para que ele não tivesse que estar aqui amanhã também. Ele não poderia ter sido como o simulacro número 1, que estava mapeando o submundo local, ou o simulacro número 3, que estava acertando um acordo comercial com uma das teias aranianas perto de Knesoviveri. Lamentação interna, para que ele pudesse Zorian, você acertou todas as perguntas daquele teste não anunciado. Como você fez isso? Eu verifiquei e algumas dessas perguntas nem estão em nosso livro. Zorian virou-se em seu assento, olhando para a garota e falando com ele. Foi Neolu. Quando ele chegou à academia, ele rapidamente percebeu que ela o considerava um amigo, mesmo que ele não tivesse lembrança de alguma vez realmente interagir com ela antes do tempo passar. Como isso foi possível? Bem, ele não foi o primeiro simulacro enviado nesta missão. E, aparentemente, um dos simulacros anteriores estava igualmente entediado e decidiu sair do roteiro e fazer amizade com ela. E então nunca se preocupou em informar o original sobre isso. O simulacro número 2 também não pretendia informar o original. A coisa toda era inofensiva e imaginar a reação do original quando ele finalmente descobriu que era divertido.
Ele se inclinou um pouco para a frente de maneira conspiratória e fez um gesto para Neolu se aproximar. Ela o fez, e pelo canto dos olhos dele, ele também viu a coisa se inclinar um pouco para que ela pudesse ouvi-los melhor. Eu tenho uma máquina do tempo, Ellie, sussurrou para ela solenemente. E eu estou usando para trapacear na escola. Ele ouviu a coisa bufar baixinho ao fundo. Neolu, no entanto, lançou-lhe um olhar estranho e pensativo. Realmente? Ela perguntou desconfiada, como se ele tivesse acabado de lhe dizer algo improvável, mas ainda inteiramente possível. Essa não era a resposta que o simulacro esperava. Ele olhou para o rosto dela por um segundo, sem saber como responder a isso. Agora que ele pensava nisso, Neolu era um pouco fofo. Ela tinha um rosto bonito e sua ingenuidade podia ser meio agradável, em pequenas doses. Ele olhou para ela no passado, pensando que ela era meio sombria e volúvel, então ele nunca pensou muito sobre isso. Mas vendo como ele viveria menos de um dia agora, ele se viu muito mais perdoador do que normalmente seria. Não, eu estava apenas brincando com você. Eu realmente não tenho uma máquina do tempo, explicou Zorian pacientemente. Pena. Ter uma máquina do tempo seria ótimo, disse Neolu, sorrindo. Às vezes eu realmente gostaria de poder voltar no tempo e consertar as coisas antes de atrapalhar. Não todos nós, Zorian deu de ombros. Pena que o ciclo do tempo não funcionou assim. Depois de pensar um pouco, ele arrancou uma folha de papel do caderno e anotou as perguntas para o teste de fórmula ortográfica de amanhã e entregou a Neolu. No momento em que percebeu que estava olhando, seus olhos se arregalaram. É isso, ela começou, apenas para Zorian cortá-la. Silêncio. Eu nunca te entreguei nada, ok? Até amanhã, eu acho. A coisa lançou-lhe um olhar muito desaprovador. Depois, aparentemente, ela descobriu a natureza geral do que ele fazia das pistas à sua frente e ela não gostou. Sua desaprovação diminuiu consideravelmente quando ele lhe entregou uma cópia das perguntas, embora ela murmurasse algo sobre trapacear estar errado. O simulacro revirou os olhos para a declaração e voltou ao local de Imaya para reportar ao original. De alguma forma, ele não achava que isso realmente a impediria de usar as informações amanhã. 8 reinícios haviam se passado desde o momento em que Zashi e Zorian tentaram invadir o tesouro real de Eldemar. Suas prioridades durante esse período consistiram em investigar as forças de invasão, procurando possíveis sinais de Rei Ruby, tentando rastrear o restante das peças que faltavam e descobrindo alguma maneira de deixar o ciclo do tempo. É claro que, como recuperar as peças conhecidas da chave era impossível com suas habilidades atuais, e eles não tinham ideia de que tipo de habilidades precisariam para recuperar o resto. Grande parte de seus esforços foi dedicada a elevar seus conhecimentos mágicos. De várias maneiras, Zash fez o possível para se concentrar no fortalecimento da consciência pessoal da alma e das defesas mentais, mas essas duas habilidades foram muito entediantes para melhorar e Zash era bastante impaciente por natureza. Ele costumava passar muito tempo tentando descobrir alguma maneira de melhorar sua magia de combate, mesmo que ele já fosse muito bom nisso e quaisquer melhorias tendessem a ser muito marginais. Quanto a Zorian, ele fez um pouco de tudo, desde a busca de mais lições de mágica mental da Araneia, embora ele tenha escolhido todas as frutas mais fracas nesse aspecto e estivesse começando a chegar ao ponto de retornos decrescentes, a trabalhar em seus golems e habilidade mágica. No entanto, a maior parte de seu esforço se concentrou em dominar o dimensionalismo e a magia do tempo, tanto quanto possível, na esperança de que isso lhe desse alguma pista sobre como eles poderiam escapar do ciclo do tempo. Até agora, ele não tinha pistas sólidas em relação a essa rota de fuga, mas aprendeu a abrir portões dimensionais e se apressar, de modo que pelo menos realizou alguma coisa. Atualmente, Zashi e Zorian estavam dentro de um quarto preto, mas não o mesmo quarto preto que o de Soria. Este foi o resultado de um esforço considerável para encontrar outros salões negros em Altazia, já que o uso de um em Soria permaneceu 2 vezes mais impraticável do que nunca. Até agora, haviam conseguido encontrar mais 2, um em Sulanon e o outro em Quenjar, um pequeno estado splinter na fronteira de Eldemar. Infelizmente, estes eram muito menos impressionantes do que o que Eldemar havia construído. O Sulanese só podia ser ativado por 12 dias, enquanto o Quenjari só durava 5. Mas, ainda assim, 17 dias eram 17 dias, e Zashi e Zorian estavam fazendo uso deles de qualquer maneira. Na verdade,
Pode ser bom que esses salões negros sejam menos eficazes do que os sorianos, já que sofrer 3 meses de isolamento a cada reinício provavelmente seria muito prejudicial para sua psique. Especialmente considerando que Zá já estava enlouquecendo, embora eles estivessem atualmente no quarto negro com Enjari e restasse apenas um dia antes que eles pudessem sair. Droga! Zá xingou, complicando a forma geométrica acima de sua mão piscando quando ele perdeu o controle. Ultimamente, ele vinha experimentando alguns exercícios de modelagem muito exóticos em outra tentativa de melhorar sua magia de combate, mas evidentemente não estava indo tão bem quanto ele esperava. Ok, eu já tive o suficiente disso. Feito. Eu terminei. Ele gritou isso dramaticamente para o céu, bem, para o teto, já que eles estavam dentro de portas, enquanto mantinha as mãos levantadas no ar. De alguma forma, Zorian estava pensando que havia mais nisso do que sua falha momentânea em descobrir um exercício de modelagem aleatório. Você ainda está bravo com o que aconteceu com Alanik e seu treinamento de consciência da alma, não está? Ele supôs. Zasha respondeu jurando uma tempestade, que Zorian tomou como confirmação de que estava correto. Isso aconteceu no reinício anterior. Alanik finalmente julgara que Zasha havia atingido um ponto em sua consciência da alma onde ele poderia passar para a versão mais perigosa do treinamento da alma pela qual Zorian havia passado. Zasha estava muito empolgado e confiante, mas no momento em que Alanik tocou em Zasha e tentou separar sua alma do corpo, o marcador de Zorian foi ativado e o recomeço terminou imediatamente. O marcador entrelaçado em suas almas era uma coisa curiosa. Era difícil descobrir pela mesma razão que as sondas de memória eram difíceis. Você já precisava saber o que estava procurando antes de encontrá-lo. Você não pode simplesmente procurar informações interessantes, como faria em um livro e coisas do gênero. Você tinha que saber qual era a pergunta certa a ser feita. Agora armado com conhecimento do que era possível, cortesia do que ele viu seu próprio marcador naquele recomeço terminado, Zorian não teve problemas em alavancar sua consciência de alma conquistada com muito esforço para descobrir o que aconteceu. O marcador, como se viu, tinha uma contingência que encerrava o reinício atual se fosse detectada uma violação significativa da mente ou alma do controlador. Não estava claro o que exatamente se qualificaria como violação significativa, mas aparentemente até arrancar uma alma do corpo do controlador foi suficiente para desencadear isso. No marcador de Zorian, essa função não era funcional, e foi por isso que ele pôde fazer o treinamento da alma de Alanik sem problemas. O marcador de Zashi, no entanto, não estava com defeito dessa maneira. Ele detectou o treinamento de Alanik como um ataque ao controlador e reagiu de acordo. Essas informações ajudaram a responder algumas perguntas que Zorian vinha pensando há bastante tempo. Por exemplo, por que Rehob causou danos relativamente menores às memórias de Zashi? Ele provavelmente não poderia ter feito mais do que fez. De fato, a verdadeira surpresa foi que ele havia conseguido fazer o que tinha feito sem acionar o reinício. Se Zorian estava lendo seu próprio marcador defeituoso corretamente, a contingência em questão foi bastante feliz. Quem o fez acreditar na escola de filosofia mais vale prevenir do que remediar quando se tratava da segurança do controlador. Rehob deve ter passado várias reinicializações descobrindo uma maneira de superar isso na medida em que ele fez. Isso também explicaria por que Zasha havia se mostrado tão despreocupado no passado em ter sua alma ou mente como alvo. Ele provavelmente foi atingido por feitiços assim muitas vezes, mas isso acabou com seu reinício atual prematuramente. Com isso em mente, sua atitude pode não ter sido tão tola quanto Zorian pensava que era. Obviamente, nenhuma defesa foi imbatível no final. Os lixes, por exemplo, geralmente possuíam uma contingência muito semelhante que puxava sua alma de volta ao seu filactério quando exposto a coisas como mágica hostil da alma. Foi assim que Kwatashi Ishi, como alguém que provavelmente lutou contra alguns lixes rivais, instantaneamente soube contorná-lo quando Zashi, tolamente, lhe disse que sobreviveria à destruição corporal. Quanto a como Rehob desviou sua proteção para mexer com a mente de Zashi, Zorian não tinha muita certeza. Ponto. Mas ele suspeitava que estivesse relacionado ao uso de magia mental não estruturada por Rehob. Ele lembrou claramente que Rehob estava usando magia mental não estruturada para ele e Zashi, apesar de ser bastante ruim nisso. O que era meio tolo da parte dele, já que a mágica mental estruturada provavelmente teria servido a um não psíquico como ele muito melhor na maioria dos aspectos. No entanto,
Se a contingência do marcador visava principalmente combater a magia estruturada, e a magia não estruturada a contornasse até certo ponto, sua escolha do modo de ataque fazia todo o sentido. A princípio, a ideia de que o criador do marcador não levava em consideração totalmente a magia não estruturada ao projetar as contingências parecia uma supervisão inacreditável para Zorian. No entanto, quanto mais ele pensava, mais sentido fazia. A magia não estruturada era muito mais rara no passado, tanto devido às instruções do modelagem mais primitivas da época quanto porque as linhagens mágicas costumavam ser menores e menos sofisticadas. O marcador, e até o próprio ciclo do tempo, podem ter sido construídos com um conjunto de suposições que simplesmente não eram válidas hoje como antes. E quem ativou o Sovereign não pôde ou não o atualizou para levar em conta as circunstâncias modernas. Todo esse tempo eu perdi nesses exercícios. Zash gritou, seu discurso finalmente morrendo quando sua raiva ficou sem vapor. Não é tão ruim, Zorian assegurou. Sim, você perdeu um pouco por não poder passar pelo mesmo treinamento que eu fiz, mas ainda conseguiu alcançar alguma consciência elementar da alma, e isso não é nada. Isso permitirá que você lance feitiços defensivos em sua alma, no mínimo. O que é obrigatório se quisermos lutar contra Quatashi e conquistar sua coroa. Então você não desperdiçou nada. A única perda real é que perdemos um reinício inteiro nisso. Zash estremeceu. Sim, em retrospecto, realmente não deveríamos ter tentado isso no início do reinício. A retrospectiva é sempre perfeita, Zorian deu de ombros. É apenas uma reinicialização e aprendemos informações muito valiosas com isso. Nós vamos conseguir. Zash suspirou e caiu no chão novamente com um grunhido pesado. Ele ficou quieto por um momento. Parece que não realizamos tanto nos últimos 7 meses, sabe? Ele finalmente disse. Quero dizer, investigamos todos os membros de alto escalão do culto e nenhum deles é obviamente Rehob. Também não conseguimos localizar Veeres, é como se ele tivesse desaparecido no ar. Ainda temos que extrair com sucesso a maldita daga do tesouro real e nem conseguimos encontrar o resto das peças-chave. Ok, esse último não é realmente verdade, disse Zorian, interrompendo-o. Podemos não saber sua localização exata, mas sabemos onde procurá-los. Sua busca pelas peças que faltavam na chave tinha sido longa e cara. Esse projeto teria sido impossível de terminar em qualquer quantidade razoável de tempo, apenas 2 deles trabalhando sozinhos. Então eles nem tentaram. Eles terceirizaram seu trabalho para inúmeros agentes de informações, jurídicos e criminais, pagando enormes quantias para que eles e seus agentes checassem rumores e histórias de herança ecosiana flutuando por aí. Eles contrataram museus e historiadores para vasculhar registros históricos em busca de qualquer pedaço de informação relacionada aos objetos. Quanto a si mesmos, eles se tornaram úteis quebrando os registros do governo de Eldemar, Sulanon, Falkiner e outros estados Splinter. Os prédios que mantinham esses registros não foram tão bem defendidos quanto o Tesouro Real. Felizmente, esses esforços não foram sem resultados. Saber que uma das peças está na parte mais profunda do deserto, Jlótico, que outra pessoa havia perdido Deus e sabe onde estava nas selvas de Kote e que a última foi roubada por algum idiota que a levou para Blantyre não é muito difícil. Útil, Zash se agachou. Tudo o que nos diz é que procurar o resto da chave em Altazia provavelmente não faz sentido. E como devemos chegar a esses lugares para procurar as peças que faltam, afinal? Apenas chegar a Kotinus levaria quase um reinício inteiro, não importa realmente procurá-lo. Se essa informação é verdadeira, estamos meio que ferrados, Zorian. Talvez, Zorian concordou. Mas você vê, eu tenho um plano.